Até conseguir chegar aqui é uma luta. E em seguida, depois da fala dos dois amigos, a gente já tem a fala da Lúcia, a palestra da Lúcia Moisés, né? Então eu vou passar a palavra para vocês, fazerem uma breve apresentação das obras e depois a gente continua, ok? Quer começar, Wagner? Roberto, pode? Boa tarde a todos. É uma grande alegria voltar à primavera. Na primavera, né, gente? Nós estamos chegando ainda meio de viagem, mas a gente está compartilhando com o trabalho desta casa, com o trabalho do Vinícius, que é nosso amigo desde muito tempo. A gente teve a oportunidade, enquanto ele esteve em Belo Horizonte trabalhando, de dividir um trabalho lá na capital mineira, e foi muito bom. Apresentamos ele para o público de Belo Horizonte, que não o conhecia da forma como a região aqui conhece. E a gente está tendo oportunidade de renovar nosso carinho com esta casa, que tem uma equipe maravilhosa, e aí de vez em quando a gente fica até com inveja. Fica assim, nossa, a gente não tem aquele povo maravilhoso que está lá com o Vinícius. Mas estou brincando, a gente tem sim. Mas essa turma aqui é admirável, né? A força de trabalho, de realização. E a gente, a convite do evento, da equipe, a gente está lançando o novo livro do Honório Abreu. O Honório foi presidente da União Espírita Mineira, Federativa Mineira. Ele trabalhou muitos anos, unificação. Ficou muito conhecido em razão do trabalho da evangelização infantil, porque ele, inclusive, trabalhou pela Federação Espírita Brasileira no Brasil todo, com Cecília Paiva, Cecília Rocha, que são grandes nomes da evangelização infantil. Ele desbravou o Nordeste, o Sul do país, em viagens com essas grandes companheiras que já estão no plano espiritual como ele. E pela metodologia do miudinho, que é o estudo aprofundado do Novo Testamento, tanto quanto o estudo de evolução à luz da doutrina espírita. Ele estudava Moisés, o primeiro livro de Moisés, Gênesis, à luz da doutrina espírita. Então, o Honório fez escola no espiritismo, porque ele levou o conhecimento espírita como chave para interpretar as grandes revelações históricas. E isso fez toda a diferença. Honório é um nome hoje reconhecido mundialmente, em razão da autoridade moral e doutrinária dele. E, como espírito, ele já produziu 4 obras, através do nosso intermédio. Então, ele fez um degradê, começou com o Evangelho por dentro, que é uma metodologia que lembra muito um estudo sistemático. Pegou Mateus, alguns textos de Mateus, e conectou com a obra da codificação, para dar um painel espírita-evangélico, evangélico-espírita. Aprofundou depois no Chaves do Reino, as Chaves do Reino, em que ele mostra como que as chaves espíritas abrem as portas das revelações. A primeira, da justiça, e a segunda, o Evangelho. Ou seja, ele encadeia as 3 revelações. Depois ele faz um livro que nos remete ao nosso interior, o caminho do reino, usando o pensamento espírita e costurando o Novo e o Antigo Testamento. É um livro de reflexão, de interiorização. E ele trouxe essa 4ª obra que se chama Religião Cósmica. Nesta obra, o Honório dá uma pincelada, ele vai para o pessoal, ele fala eu. Nesse livro ele fala eu, ele está falando do Honório. O Honório que se projeta para o Instituto Celeste de Pitágoras, auxiliado por um grande benfeitor de muitas vidas, que tem autoridade espiritual, que ele se chama de Gabriel. Gabriel dá sustentação, ele vai encontrar-se com Sócrates. E o Honório, quem conheceu o Honório sabe que o Honório era o homem do pensamento, profundamente filosófico. Apesar do tríplice aspecto da doutrina, mereceu um carinho todo especial dele, ciência, filosofia e religião. Mas Honório era um homem do pensamento que vai para o infinito. Tanto que a gente costumava dizer que o Honório dava pulo do gato que ninguém dá. Até hoje a gente não encontrou alguém à altura do Honório, enquanto o homem que dava os pulos dos gatos. Que seria exatamente ler nas entrelinhas o que ninguém vê.
e trabalhar isso com profundidade dentro de uma moldura autorizada, que é a doutrinária. Se tinha uma preocupação na vida do Honório, era nunca fugir aos princípios doutrinários do Espiritismo. E isso fez a diferença na obra dele. Porque tem gente que vai, mas delira, traz aspectos duvidosos, somente espiritualistas, sem aquela fundamentação que Kardec deu à terceira revelação, que seria exatamente a positivá-la, dar uma moldura dentro do bom senso, da lógica, da racionalidade. Então, o Honório vai apresentar uma visão cósmica da vida. Ele realmente deu um salto nesse livro. E a gente está falando isso pela análise de companheiros abalizados, não opinião pessoal. Pelo retorno que as pessoas estudiosas, que conhecem doutrina, que conhecem evangelho, que conheceram ou não o Honório, deram sobre essa obra. E aqui, em síntese, o pensamento de Sócrates, que ele vai debulhar e conectar com os fundamentos espíritas, ele demonstra que o grande trabalhador que está no infinito, né, que passou pela Terra e foi para o infinito, ele trabalha Deus, que é o Criador, Espírito e Matéria, em síntese. Então, é um livro que tem um sabor cósmico. E ele, sem dúvida alguma, vai aos temas de preferência do Honório, como evolução e aplicação do poder da vida, que é o amor. Então, é uma referência que a gente cria para dar uma ideia. A gente agradece. Vamos passar para o nosso companheiro Carlos Alberto. Bom, gente, de volta. Primeiramente, o Wagner falou assim, Beto, fala primeiro. Eu disse, não, vai você. E, à medida que ele foi falando, aí eu entendi o porquê. Primeiramente, é uma honra estar aqui para falar do trabalho que nós lançamos agora. E, como nada acontece por acaso, Wagner falando sobre o Honório, naturalmente, o meu sentimento de gratidão para com o Honório, eu me sinto muito à vontade em expressar. Primeiro, Wagner me ajudou e me apresentou a Honório. Coincidentemente, nós morávamos num bairro, mesmo bairro, que tem como, entre aspas, o Santo Paulo, bairro São Paulo. Com o passar do tempo, eu comecei a participar, o Wagner já estava envolvido com o movimento há mais tempo, e o Wagner começou a insistir para que eu pudesse ir ao Grupo Emmanuel, conhecer um professor de Espiritismo. Eu relutei até que um dia o Wagner levou o Honório no bairro São Paulo, no grupo que a gente frequentava, Casa Espírita André Luiz, e o Honório fez um estudo do Evangelho. E ali eu tive a certeza que o Wagner estava correto. E, graças a Deus, eu tive a honra de estudar com o Honório nas manhãs de sábado o livro de Moisés, que o Wagner se referiu, o estudo da evolução, e depois, foram 3 ou 4 anos, o estudo do livro Apocalipse. Então, foram 12 anos de convivência junto com o Honório nas manhãs de sábado. E depois tive a honra de trabalhar com o Honório quando ele foi vice-presidente da União Espírita Mineira. Esse livro que o Wagner acabou de apresentar, eu falei para Wagner, é o Honório purinho. Então, eu gostaria de dizer para vocês, não percam. É uma viagem cósmica espetacular. E, obviamente, falar do Honório eu também tenho que agradecer, porque foi ele quem prefaciou o meu primeiro livro, que foi uma pesquisa publicada no dia 24 de junho do ano de 2006, por ocasião do aniversário da União Espírita Mineira, quando eu tive a honra de lançar Chico, Diálogos e Recordações. Memórias do nosso saudoso Arnaldo Rocha. Para quem não conhece, o Arnaldo foi esposo deste espírito maravilhoso que a gente conhece tanto no movimento espírita, que é Meimei. Não percam, conheçam esse trabalho, porque foi uma pesquisa quando o Arnaldo Rocha vem trazer a público como que foi a convivência dele com Chico Xavier, quando os dois juntos fundaram o Grupo Meimei em Pedro Leopoldo, e numa convivência muito próxima, de 1946 até o dia 5 de janeiro do ano de 1959, quando o Chico mudou para Uberaba. Então, é muito bom lembrar desse pessoal, porque eles foram realmente referências
para que a gente pudesse aprender um tiquitinho, como a gente fala em Minas, de espiritismo. E, em função da publicação dessa biografia de Arnaldo e Chico Xavier, a vida me colocou diante de uma nova missão, uma tarefa muito especial. Lembrando, diga-se de passagem, porque a gente que trabalha com pesquisa, a pesquisa ela exige da gente muito cuidado em reunir documentos, em encadear as ideias e ser o mais isento possível para apresentar a história como realmente ela aconteceu. O que nem sempre os historiadores conseguem, porque acabam dando um viés pessoal com algum tipo de interesse. Então, Chico, Diálogos e Recordações, eu gastei praticamente 4 anos de dedicação, junto com o Arnaldo, que contava as histórias. Passado o tempo, o livro publicado, a vida me aproximou de um outro coração muito querido. O nome dela, Cidália Xavier. Cidália Xavier é a sobrinha de Chico Xavier. Então, começava, Carlos Alberto, uma nova aventura. Não agora em Belo Horizonte, mas eu comecei a viajar para a pequena e pacata ou barroca cidade de Sabará. E lá começamos a entabular uma série de diálogos. Quando eu me assustei, eu estava diante de um baú que se abria com uma preciosidade inimaginável. Uma história que foi contada e que o movimento espírita não conhece, que envolve a família de Francisco de Paula Cândido. Especificamente uma família que iniciou dentro de um mecanismo que conjuga até historicamente o que aconteceu com Chico Xavier. Todos vocês sabem que Chico tinha uma irmã, essa irmã ficou enferma e a família buscou recurso num casal espírita, Sr. José Perácio e Dona Carmen Perácio. E esse casal foi ministrar o evangelho, o passe magnético, na irmã de Chico Xavier, a pedido do seu João Cândido Xavier, José Xavier e aquele jovem, Chico Xavier. Chico, na época, tinha 17 para 18 anos. A irmã é socorrida e ela recupera a saúde mental e ali começa toda a saga da família Xavier no Espiritismo. Aí nós vamos nos deparar com um personagem que é o destaque desse livro, a Maria Xavier. Maria da Conceição Xavier, conhecida como Tiquinha, era a irmã mais próxima e querida de Chico Xavier, porque, naturalmente, até por uma questão também de idade, ela era 2 anos mais velha do que ele. E o interessante, porque quando os espíritos começam a se comunicar, na verdade, ela, como foi também recobrando a lucidez, tinha uma mediunidade muito ostensiva. Então, o movimento espírita não registrou, por razões que a gente desconhece, que Chico Xavier, na verdade, tinha uma parceira no trabalho mediúnico, que foi a sua irmã. Então, os espíritos começam a se comunicar, principalmente através do Chico, mas havia toda uma relação grupal, porque tinha também aquela senhora que ajudou aqueles meninos, a Dona Carmen Perácio. Essa parte o movimento espírita conhece. Mas o que nos importa é o seguinte, que os dois foram ajudando mutuamente e eles foram crescendo cada vez mais no conhecimento e na prática do Evangelho e do Espiritismo. Essa irmã de Chico casa alguns anos depois e ela vai mudar para Sabará. E é muito interessante, porque nós vamos nos deparar então com uma história que começa a se desdobrar quando esta família vai aumentando, os filhos vão surgindo, e aí vai despontar uma grande trabalhadora do Espiritismo em Sabará. E o interessante, porque começa a amarrar uma série de situações que nos mostram que a vida ela vai sendo tecida num romance espetacular, a definir que todos os personagens têm um papel mútuo para ajudar uns aos outros. Chico Xavier se destaca mundialmente,
mas nós vamos começar a perceber nessa história que existiram outros personagens de um valor muito especial na vida de Chico. E o interessante, nós também vamos perceber, além do valor da família, o lado humano de Chico Xavier no trato com seus entes queridos. O processo continua e vamos nos deparar com uma série de acontecimentos que marcaram profundamente a vida do Chico. Sob o ponto de vista positivo, mas também com muitas dificuldades que surgiram. Desta família surge um personagem, Amaury Pena, que acabou sendo um instrumento para promover um escândalo que envolveu o Chico Xavier, quando o garoto que fica enfermo, filho da Maria Xavier, conforme eu disse, ele vai para a imprensa para falar que não existia mediunidade, que era tudo uma mentira. Esse processo foi muito doloroso na vida de todos os Xavieres, que acabou redundando, sendo o motivo principal para que Chico Xavier mudasse para Uberaba, porque a história não ficou assim muito tranquila para o movimento espírita e para ele, que começou a sofrer muitas pressões. E nesse processo todo, nós vamos nos deparar com esses personagens lidando também com as decepções. Tempo passou, esse garoto, jovem, desencarnou muito rápido, mas a partida dele deixou profundas marcas no coração de sua mãe. E ele, no mundo espiritual, começa então a, de uma forma muito complicada, chamar pela mãe. E a mãe sentia profundas dores com a ausência desse menino. Tempo passou. No início da década de 80, Maria Xavier desencarna, a mãe, num desencarne doloroso. A irmã de Chico Xavier se suicidou. Esse fato não foi conhecido, ele não foi divulgado no meio espírita. E daí tudo começa. Os filhos, o viúvo, desesperados, vão buscar socorro na distante Uberaba. Viajam pelas estradas em meio às lágrimas, mas ao mesmo tempo a esperança que o tio, quem sabe, pudesse agora ser médium na família. Fato que acabou se concretizando. Tempos depois, Maria Xavier volta do além-túmulo para contar as suas dores, o que motivou, e trazer uma história belíssima, que ficou guardada durante muito tempo. Quando me deparei, aquele pesquisador chato que gosta de perguntar, quando eu fui me deparando com tantas histórias, com tantos ensinamentos, eu senti o peso. Era necessário, então, contar essa história. Cuidado em contar de uma forma respeitosa. Mas, acima de tudo, percebendo que os ensinamentos eram extremamente adequados para os tempos que nós vivemos, aonde a família está sofrendo como resposta de um mundo materialista cada vez mais abalado em suas estruturas. O suicídio com índices alarmantes. Diante desse fenômeno, nós fomos então trabalhando por 8 anos, dobrou. Chico de Águas foi 4. 8 anos, com um acervo enorme, que nós tivemos que sintetizar para fazer uma leitura palatável, rápida, mas que pudesse iniciar um processo de reflexões. Porque Maria Xavier, voltando do mundo espiritual, ela traz 12 longas cartas, aonde nós vamos nos deparar com um enorme acervo de informações, que já fazem parte do 2º volume, que vai ser publicado um dia. Conheçam esta história. E como eu costumo brincar, preparem um copo de água, porque é para desidratar.
porque vocês vão se deparar com cartas belíssimas de Chico Xavier. Tudo que nós estamos falando é comprovado por documentos. Esse é o desafio daqueles que são irreverentes para escrever história. Espero que gostem. Compartilhem a ideia. E se preparem. Quem sabe nós vamos voltar num evento futuro da primavera para trazer o segundo episódio dessa saga, Chico Xavier, do Calvário à Redenção. Muito obrigado. Meus amigos, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. E agora estamos recebendo mais uma alma que é bastante querida do nosso coração, que é a Lúcia. A Lúcia tem uma relação com a primavera e conosco especificamente, que é muito incomum. Depois, se ela julgar que deve, ela partilha algumas coisas com vocês. Mas a Lúcia é uma alma muito querida que foi aproximada de nós pelo amigo espiritual Cristiano, que foi quem psicografou a primeira obra através de nós, e de uma maneira bastante insólita. Cristiano disse assim: olha, leve o livro para Lúcia Moisés, e se ela disser que o livro está ok, você publica, senão não. Eu não tinha a menor ideia de quem era a Lúcia, né? E quando bati na casa dela, através de uma amiga em comum, que é a Darcy, a Lúcia abriu a porta e falou assim: mas é um menino, gente. Eu entrei na casa dela tremendo, sentei no sofá, meu joelho batia, e aí quando eu olhei na estante, uma foto do Espírito. E desse momento em diante, a gente teve várias pequenas experiências, né, Lúcia? Vários pequenos encontros mediados pelo nosso querido Cristiano, que foram muito felizes para o meu coração e acredito que para a Lúcia também. Acabei conhecendo também o querido Geraldinho, que é um amor de pessoa, que é o marido de Lúcia, está aqui conosco também. E a Lúcia vai falar conosco, né, agora nessa nova parte dos nossos estudos. Então, espero que vocês fiquem bem à vontade. Ela vai dar uma dinâmica um pouco diferente, ela explica para vocês, e vai ser com certeza um momento muito enriquecedor para todos nós. Muito obrigada, querido. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui, conhecendo de perto esse recanto tão agradável, com esse nome já que nos fala já o coração, né? Primavera, sempre muito bom. E realmente, ele conta que tremeu, não precisava ter tremido, né? Mas ele conta que chegou. A garganta está falhando. Eu venho de uma jornada em que eu falei muito. Mas, realmente, é um fato inusitado. Uma pessoa procurar outra porque um espírito disse, vai lá. E quando eu vi, eu falei, meu Deus. Claro que eu fiquei meio assustada quando a Darcy disse, posso levar aí um médium para você ver uma obra? Eu digo, ô Senhor, quanta responsabilidade. Mas bastou eu começar a ler, eu disse, meu Deus, mas é ele mesmo. E daí para diante, eu vou contar, porque isso é lindo, eu conto em tudo quanto é canto. Tempos depois, quando sai o livro, ele diz assim para mim, Lúcia, o livro saiu, eu estou te mandando, me manda seu endereço, mas o nosso amigo está aqui dizendo o seguinte, não estou entendendo, ele ri e diz que os seus enfeites natalinos de mesa são de muito bom gosto. Eu disse, é assinatura, porque quem me deu de presente foi o Espírito. Precisa dizer mais alguma coisa? E aí ganhou todo o crédito, né? Esse médium que a gente tem que respeitar e que peço a Deus que te abençoe nessa sua mediunidade.
Queridos, a dinâmica é o seguinte, eu sou uma educadora, eu não sou moradora. Falar depois de Alcione, então, me deixou assim, deste tamanhozinho, porque tem que bater cabeça para essa amiga querida. Na verdade, a gente se conhece através da Nina, que é minha amiga, a irmã dela. Então, eu vou falar um pouco, eu sou uma educadora, meus livros são livros sobre educação, eu trabalho com evangelização e família, e depois, como eu vou fazer uma provocação, eu deixo aberto para perguntas, que então eu vou usar possivelmente 1 hora, e o tempo final nós vamos deixar aberto para perguntas, se quiserem, já podem ir anotando. Pois é, o que nós vamos discutir e conversar é sobre o mundo de hoje, sobre o nosso papel no mundo de hoje. Se nós olharmos, talvez, a metade, que eu estou vendo também, que tem muita gente jovem aqui, mas aqueles que já passaram aí dos 40, 50 anos, aquelas pessoas, os nossos pais, os avós dos mais jovens, quando viveram, o mundo era muito diferente do mundo de hoje. E eles tinham 2 coisas que hoje estão faltando: referências e certezas. Podiam até errar, mas com absoluta certeza. Os nossos pais, quando nos puniam, quando nos colocavam de castigo, quando diziam qualquer coisa, os quadrinhos lá do Peixotinho eram de absoluta certeza. E, no caso, uma referência maravilhosa. Mas os nossos pais, os nossos avós, educavam, de um modo geral, com os valores com os quais eles tinham sido educados. Mas, nos últimos 50, 70 anos, o mundo vem sofrendo uma transformação tão vertiginosa, nas últimas décadas, tão vertiginosa, que os pais não têm mais referências. E o que é que eu quero dizer? Há uma série de coisas, de eventos, de situações, que nós não temos aquilo que se fala em pesquisa, se chama de massa crítica. O que é massa crítica? É uma quantidade de pesquisas que vem a dizer isso é bom, isso é ruim. Posso deixar meu filho brincar no celular antes de aprender a falar? Posso dar um tablet para ele brincar, apertar lá a galinha pintadinha? Tem algum problema? Tem algum problema diminuir as horas de sono? Porque os meninos estão cada vez mais envolvidos com os seus computadores, com seus jogos. Será que tem problema isso ou aquilo? Se a gente perguntar para os médicos hoje, fumo provoca câncer? As respostas virão de forma categórica. Existe massa crítica. Já existe uma quantidade tão grande de pesquisa que vai fazer com que os médicos digam: realmente fumo provoca câncer. Sem dúvida. Isso é massa crítica. Podemos dar um tablet para uma criança que ainda não fala? Jogo violento provoca violência? As redes sociais trazem felicidade? É bom uma menina de 12, 13, 14 anos, um menino nessa idade, fazer perfil em rede social? Isso vai ter alguma consequência? Existem pesquisas a favor e contra. Já algumas coisas, algumas tendências já vêm sendo apresentadas como verdades. Pelo menos, cuidado. Exemplo, o primeiro que eu estou dando. Tem alguma consequência apresentar telas para as crianças pequenininhas? E a coisa que a gente mais vê é a babá eletrônica,
As crianças já sabem apertar a galinha pintadinha e coisas do gênero, antes mesmo de aprender a falar. Hoje, a Associação Médica de Pediatria dos Estados Unidos diz, com absoluta certeza, hoje, antes dos 2 anos, nada de tela. Porque ela precisa primeiro conhecer o mundo real, antes de conhecer o mundo virtual. Mas, assim mesmo, há pessoas que vão dizer que não sei, ela ainda não cresceu, a gente ainda não sabe, nós não temos ideia de como é que isso vai repercutir quando ela tiver 20 anos, 30 anos. Percebem? Nossos pais tinham certezas. Nossos pais, nossos avós tinham referências. E nós? Nós somos aquela geração que conheceu um mundo diferente desse. Alguém tem dúvida? Conhecemos um mundo onde o máximo que tinha era a televisão, era o rádio. E, no entanto, as crianças que hoje nascem são chamados nativos digitais. Eles já entram num mundo completamente diferente do nosso. Por que será que somos nós a geração que está aqui agora? Esse é o fio condutor da nossa fala. Será que foi por acaso? Será que a gente não sabia que a encrenca ia vir agora? Será, gente? Por que a gente não esperou? A gente podia ter esperado. Não vou agora não, esse negócio lá, quando daqui a 40 anos, daqui a 30, 50 anos, isso vai estar uma complicação, eu vou dar um tempo. Quando eu nasci, eu já sou nativo digital. Mas não foi, né? Se nós estamos aqui, é porque não foi. Então, na minha opinião, na minha modesta opinião, nós temos um papel de grande importância no mundo atual. Nós somos aquela geração que conheceu o mundo de outra forma, a educação de outra forma. Nós conhecemos valores diferentes dos atuais. Tivemos pais completamente diferentes dos pais de hoje, das mais novas gerações. E eu não quero dizer aqui nenhum juízo crítico dizendo, foi melhor, foi pior. É muito diferente. O que eu quero dizer é que é muito diferente. Mas, no entanto, nós conhecemos os dois mundos, porque nós também somos aqueles que estão chegando no mundo digital, fazendo uso dele. Todos nós, ou a maioria de nós, gosta, aprecia, tem lá o seu celular, tem o seu smartphone, usa o computador. É uma maravilha. O mundo hoje conectado, nós não podemos de forma alguma não imaginar que seja a lei do progresso. Porque quantos corações são consolados, quantas alegrias os nossos telefones, as nossas mídias nos oferecem. Haja vista, por exemplo, aquelas avós que hoje o mundo está, as famílias têm parentes em toda parte, filhos, sobrinhos, e que podem acompanhar o nascimento de um neto na China, em tempo real. Isso é uma maravilha, gente. Isso é uma coisa muito boa. A Alcione acabou de contar das preces que são feitas através do WhatsApp. Então, em momento algum, nós vamos entender isso como uma coisa ruim, apenas desafiadora. Agora, essas mudanças são mudanças que nos faz refletir e desafiar o educador. Essa é a nossa principal questão. Qual é o nosso papel? O que é que nós precisamos fazer diante da criança que aí está? Então, eu gosto de dar sempre exemplos positivos.
quero começar com um exemplo que me foi dado há muitos, agora, recentemente, não tem um mês e meio mais ou menos, de um pai que, com essa questão de ter certezas, de procurar ter certezas, ele foi criado com aquela mãe com os valores de ter que assumir suas responsabilidades. Menino com 20 anos, com a liberdade que hoje os namorados têm, já tinha uma namorada de algum tempo, se descobre em vias de ser papai. Poderia ter abortado, mas não o fez. Preferiu assumir o casamento, assumir a criança, terminar sua faculdade às pressas, começar a trabalhar, trabalhando duro, tentando fazer mais uma pós-graduação, fazer uma pós-graduação para ter uma condição melhor, e aí vem educando a filhinha. Vejam, esses pais ensinaram esse valor para esse rapaz. Assume a sua responsabilidade. Só tem o seguinte, dizem que coração de avó é outra coisa, né? É uma terra completamente diferente. A mãe nunca é, aquele coração da mãe não vai ser o mesmo coração quando ela for avó. E aí está ele com a filhinha, por volta de 10 meses, mais ou menos, aprendendo a andar, segurando nas coisas, e cai. Tenta andar e cai. A avó vem correndo e segura. Bota no colo. Oh, coitadinha, não pode, está chorando. Oh, a vovozinha está aqui. E imediatamente a menina estava gostando de aprender a andar, tenta sair, sai do colo e vai de novo. No que ela vai de novo, escorando aqui e ali, torna a cair. E a avó corre. E o menino que tinha aprendido a lição vai dizer, não, mãe, deixa. Nesta vida a gente tem que aprender a cair e a se levantar. Então é isso. Como é que nós estamos ensinando os nossos jovens a cair e a se levantar? Agora há pouco, quem nos precedeu, as pessoas que nos precederam, já tocaram no assunto do suicídio. Suicídio hoje é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde. Há uma morte por suicídio a cada 40 segundos. Numa estatística que não está sequer atualizada, a gente sabe que são 800 mil por ano. Então, há uma dor muito grande que nós não estamos sabendo entender. Talvez, e aí a gente vai ficar sempre no talvez, porque como nós não temos pesquisa suficiente para dizer é essa a causa, então vamos dizer talvez. Talvez. Sejamos nós, os adultos, os principais culpados. Porque se essa estatística não existia antes, no tempo da certeza, de mais certeza, por que será que agora existe? O que é que está fazendo meninas na faixa de 12 a 13 anos, o pico é 12 anos, se automutilar, se cortar de gilete, trazer seus braços tapados com manga comprida para a mamãe não ver, e a mamãe e o papai sequer percebem a dor que ali existe? Talvez estejam preocupados em ganhar dinheiro para dar mais conforto à família. Todas as vezes que nós falamos e que perguntamos para aquelas pessoas que nos ouvem tão anteciosas, trabalha cada vez mais? Sim. Faz hora extra?
Sim. Está fazendo mais uma pós-graduação? Sim. Chega em casa de noite, tem aquela lista de pessoas lá no WhatsApp para responder, precisa olhar todas as coisas, acompanhar as séries. E o filho ainda vem com dever, ainda vem com problema. Será que nós, adultos, hoje, não somos aquelas pessoas que também estamos vivendo as principais características da sociedade moderna? Hedonismo. Querer ser feliz o tempo todo, porque é isso que toda a propaganda, tudo nos envolve nesse sentido. Hoje, passando em frente a uma loja de sapatos, um cartazinho. Estamos, qualquer palavra antes, venha não sei o quê, comprar, palavra bem grande, comprar aqui no nome da loja. Falei, gente, isso é muito chamativo de que eu posso resolver os meus problemas internos, o meu vazio interior, comprando. Então, esse hedonismo, essa distração que Joana nos fala tanto, né, essa gente que anda distraído, com seus aparelhinhos, com as suas coisas. E aí eu pergunto, por que é que trabalha tanto? Por que é que estuda tanto? E a resposta será, para dar um futuro melhor para os meus filhos. De que futuro nós estamos falando? Será que a gente acha que a vida é realmente só a vida material? É o conforto material? E aí nós lembramos de uma história que nos foi contada numa reunião onde se perguntava aos evangelizadores o motivo pelo qual se tornou evangelizador. E uma evangelizadora muito emocionada disse, eu quero contar o meu caso. Espírita, fazia o evangelho no lar. Tinha 2 crianças, uma menina pequena e um jovenzinho, um menininho, também pequeno. E chamei o meu filho para vir participar do evangelho do lar. Ele começou, veio a primeira, veio a segunda, e lá pelas tantas ele disse, não quero mais, não gosto, não quero participar. E eu disse para ele, tudo bem, não quer, não vai. A mesma coisa em relação à evangelização. Levava para as aulas de evangelização, porque eu sempre fui espírita, e lá pelas tantas ele disse, mãe, não quero mais não. É dia de jogar bola, é dia de brincar. E eu permiti que meu filho não frequentasse a evangelização e não fizesse evangelho no lar. A filhinha cresceu. E quando já estava em idade de ir para a evangelização, hoje tem evangelização de bebês, mas naquela época não tinha, e participar também conosco do evangelho do lar, eu pensei, não vou nem chamar, porque se ele não gostava, ela é meio doentinha, não vou deixar. Passou. A menina tinha diabetes infantil e com 10 anos desencarnou. Tempos depois, essa mãe recebe, numa reunião mediúnica, uma mensagem em que a filha dizia, mãe, você era espírita. Por que é que você nunca me falou de Jesus? Por que é que você não me permitiu ficar do teu lado no evangelho do lar? Por que é que você não me levou para a casa espírita para eu ser evangelizada? Mãe, eu sofri muito, tenho sofrido muito, porque eu não sabia nada, eu não entendia nada. E aí, então, essa evangelizadora, já quase em prantos, ela diz, depois disso, eu já não tinha mais o que fazer, a não ser trazer o meu jovem, que aí já era jovem,
para as atividades da Evangelho no Lar e da evangelização, e me tornar evangelizador daqueles filhos dos outros para tentar me redimir daquilo que eu não fiz. Então, o que a gente percebe hoje é que é válido, sim, a ideia de querer dar o melhor, mas a gente tem que entender o que é o melhor. O que será o melhor? Será que o melhor não é realmente falar de Jesus? Será que o melhor não é explicar o sentido da vida? Será que o melhor não é trabalhar o coração daqueles que nos foram enviados? Porque o que nós vamos encontrar em Kardec, né, na questão 208 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta, né, a missão dos pais tem alguma relação, né, o papel dos pais em relação aos filhos, e os espíritos que orientaram Kardec vão dizer, é orientar no sentido, é a sua missão. A missão é cuidar da evolução espiritual dos filhos através da educação. Claro, claro. Cuidar da evolução espiritual dos filhos através da educação. E hoje o que nós vivemos é um mundo onde o hedonismo, o consumismo reina, onde se troca afeto e atenção por presente. Então, aquilo que na nossa vida, eu não falo como saudosismo, não. Eu falo realmente com um olhar um tanto quanto psicológico de relações de transferência, relações de afeto, quando uma menina tinha uma boneca. E para aquela boneca, ela transferia todo o seu papel de maternidade, de professora, de cuidados, como nos dizia Alcione, porque era uma boneca, a minha boneca. Quando aquela ficava velha, a gente podia ganhar outra, mas você tinha a sua boneca. Hoje, crianças recebem tanto presente que não conseguem ter relações de afeto com seus presentes. É tudo descartável o tempo todo. E junto com esse aprendizado do descartar coisas, aprendemos a descartar pessoas, a começar pelos avós. Por que eu tenho que ir na casa do vovô? Lá é chato. Não quero, não vou. Cuidar de alguém? Não vou. Inclusive, falando de bonecas, nós temos uma experiência, tem netinha de coração, que brincando com as bonecas, nós falamos, né, o avô Geraldo falou para ela, e aí, são suas filhinhas? Não, tudo colega, filho dá muito trabalho. E aí eu fico pensando, tinha coleção de Barbie, quem é que vai ser mãe da Barbie, gente? Ninguém, não dá para ser mãe da Barbie. Como? Hã? Não pode, colega, tudo colega. Pois bem, então, hoje, esse consumismo exacerbado que nós vivemos, e me preocupa muito porque, à medida que se tem mais dinheiro, se consome cada vez mais, é um elemento que perturba a educação. Por quê? A criança é levada a pensar que ela tem todos os direitos, sem nenhum tipo de dever. E isso ela vai transferir para a vida adulta. Porque se cada vez que você a leva para um shopping, tem que voltar com alguma coisa, tem que comprar, o que ela aprendeu é, eu sou digna de todos os privilégios. Não importa se eu me porte bem, se eu me porte mal, se hoje é dia, se não é dia, eu quero, e você vai me dar. E se não der, você faz um escândalo, amarra a cara.
Ou seja, existem algumas coisas que nós estamos vivendo que são difíceis de serem contornadas. Nós estamos vivendo um momento do presentismo. O que é isso? Quero ser feliz agora. Esse negócio de filho dá muito trabalho. Chama logo uma babá, bota na escola, bota no maternal. Por quê? Eu quero viajar, eu quero passear, eu quero ser feliz, porque minha juventude vai passar, eu vou ficar aí. Ouvir de pessoas muito próximas. A família, vocês são de uma geração que se sacrificava por filho. Eu não. Tem babá, se precisar de médico, leva para médico. Eu estou viajando porque minha juventude está passando. Daqui a pouco eu estou velha, não aguento mais. E a gente pergunta, é isso? É isso que é aproximar de Deus a alma? Como a gente aprende na doutrina espírita, vamos encontrar isso registrado em Kardec, e vamos registrar no, Evangelho, no Livro dos Espíritos, e vamos encontrar, com outras palavras, quer dizer, no Evangelho segundo o Espiritismo, com Santo Agostinho, né? A mesma coisa. Faça como bom jardineiro. Comece a podar os brotos defeituosos assim que apareçam. Porque é nosso papel ajudar o espírito a alcançar aquilo que veio fazer na presente encarnação. Quando eu faço seminários mais longos, eu uso muito PowerPoint. E num deles eu apresento 2 casos de uma menina que diz, ela tem 16, de um jovem homem, que diz, eu tenho 16 anos, só penso em morrer. Não encontro sentido na vida. A minha casa é um tormento. Minha família vive em eterno conflito. Eu só não me matei até hoje por causa da minha mãe, que ela não merece. Mas eu peço a Deus todos os dias que me dê força para tirar a vida. Isso eu copiei da internet. Junto com isso, eu passo um outro slide de um momento em que eu, como evangelizadora, perguntava para os jovens. Eu tinha na minha turma um menino de 19 anos, era juventude, uma turma imensa de juventude, eram 32, 35, e eu perguntava para eles, qual é o seu medo, qual é o seu sonho? E eles diziam, né, eu tenho medo de assalto, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. O sonho, entra para uma faculdade, constitui família, coisas desse tipo. As meninas até me surpreendiam, às vezes, porque era tanto quanto infantil. Eu quero ir à Disney. Eu digo, ainda não foi à Disney, está querendo ir à Disney. Pois bem, um jovem de 19 anos, começando a estudar medicina, ele diz o seguinte, meu maior medo é deixar de cumprir aquilo que eu vim fazer na presente encarnação. Esse menino se explicou. Digo, como assim? Ele disse, Lúcia, eu sou de família espírita. Eu conheço doutrina espírita, eu estudo evangelho. Eu sei que eu lutei muito para chegar, possivelmente. Vim nascer num lar espírita. Frequentei evangelização desde criança. Eu devo ter feito um compromisso muito sério. E eu acredito que seja, inclusive, na área da medicina. E o meu maior medo é não cumprir aquilo que eu prometia fazer. Então, a gente vê o que é uma família estruturada e uma família desestruturada. Aquele menino diz que a casa é um conflito permanente, que ele só deseja ter forças para morrer. Com 16 anos, e o outro com 19, logo depois, tempos depois, ele já se formou, ele agora está recém-formado, e às vezes que eu já tive a oportunidade de perguntar para ele, e aí, como é que está? Ele diz, graças a Deus eu escolhi uma profissão que está me permitindo cumprir aquilo, porque eu sempre mostro isso para ele. Você disse isso? Ele disse, estou tentando e acho que Deus tem me ajudado. Então é isso, queridos. O compromisso da vida não é o consumo, não é o presentismo, não é o hedonismo, ter prazer o tempo todo, viver o aqui e agora, consumir. Fugas, não é nada disso. É cumprir
aquilo que a gente veio fazer na presente encarnação. E aí a gente tem eu gosto muito de assinalar uma coisa que nem todo mundo percebe, que é falando do papel dos pais. Tem algumas questões muito pontuais, a gente encontra no Evangelho, no capítulo 14, encontra em várias questões do Livro dos Espíritos, encontra, inclusive, por exemplo, quando ele fala das causas atuais das aflições, onde ele vai falar que tem muitos pais que deixam desenvolver nos seus filhos o egoísmo, a ambição, a vaidade, o orgulho, e depois vão se queixar e não fazem nada, e depois vão se queixar. Mas há uma questão preciosa, questão 491 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta qual é o papel do anjo da guarda. E aí ele vai dizer, o papel do anjo da guarda, os Espíritos vão dizer, é o papel dos pais. Olhem só, o papel do anjo da guarda, do Espírito protetor, é igual ao papel dos pais. E qual é o papel dos pais? Conduzir os filhos pelas sendas do bem, consolá-lo nas aflições, sustentá-los nas lutas e nas provações da vida. Esse é o papel dos pais. O papel do guia protetor, do anjo protetor. Então, quando ele fala ali, que é orientar na senda do bem, será que nós estamos acertando? Será que nós, essa geração que aí está, a geração mais nova, que está tendo seus filhos, nesse momento em que o mundo está tão diferente, está conduzindo mesmo, orientando pelas sendas do bem? O que seria orientar nas sendas do bem? É exatamente o oposto do orgulho. E nós temos vários, eu gosto muito de dar exemplos positivos. Nós temos tido chance de dar uma rodada aí pelo mundo, os nossos livros nos levam, sobretudo os livros da evangelização, e a gente tem tido a oportunidade de ir a alguns grupos na Europa, alguns grupos, acabei de chegar domingo, dos Estados Unidos, a gente vai trabalhando, e eu quero deixar bem claro, não vai nenhuma vaidade e nenhum glamour em relação a isso. São grupos pequenos, são grupos domésticos, são grupos que estão começando, muitas vezes o trabalho feito em volta de uma mesa, como fiz exatamente no sábado passado, em volta de uma mesa. Então as pessoas pensam com evangelizadores. E vamos coletando histórias. E histórias que para nós passariam despercebido, talvez para outras crianças não passem. Essa história me foi contada por uma mãe que mora no interior, nos arredores de Londres, e que vai com seu filho, numa casa muito confortável, diz ela, e que vai com seu filho fazer um passeio que ele queria muito em Londres. Descem do metrô e ali, num dia frio, porque Londres é frio, mesmo no verão tem outro dia mais quentinho, mas naquele dia estava frio, uma mulher sem uma perna, sentada no chão, e o menino que nunca tinha visto tal coisa, até porque mora numa cidade de porte pequeno, mas de muito conforto, ele se apavora e diz, mamãe, o que é aquilo? Aquela mulher está sentada no chão. Olha, mamãe, ela está sentada no chão. Por quê? Cadê o filho dela? Tem que ter alguém, vamos fazer alguma coisa. E essa criança que nunca tinha visto uma pessoa mendigar nessa situação, fica tão tocado, tão emocionado, ele estava com 8 anos. Que aí ele diz, mas por que isso? Aí a mãe diz, não, meu filho, é porque ela tem fome e ela está aí pedindo dinheiro. Mas ninguém vai dar comida a ela, quem que vai fazer isso? Temos que fazer alguma coisa. E conta a mãe que dali para diante, aquele passeio tão sonhado, não teve mais graça. Porque ele dizia, a gente tem que comprar comida para ela, mãe. A gente vai passear, mas a gente tem que comprar comida para ela. E aí a gente lembra de Kardec, quando ele diz que as novas gerações
não serão muito mais adiantadas, né? Não são espíritos superiores, mas aqueles com quem a gente já pode contar para fazer a transformação, porque terão bons sentimentos. E esse menino não quer saber do passeio, faz questão de comprar comida e volta. E na volta a senhora já não estava mais lá. Diz que ele chorava copiosamente. Essa é uma criança que foi tocada, que entendeu que alguém precisa fazer alguma coisa pelo próximo. E assim nós temos outras histórias, até algumas bem engraçadas, que uma muito parecida com essa, numa família em que se orava pelos homens da rua, pelas pessoas da rua, e um dia a pequenininha, que também fazia evangelho em casa, vê um homem com um cachorro na rua, disse: o que ele está fazendo aí? Ele está pedindo comida para ele, comida para o cachorro, né? Está lá na rua. São esses os homens que a gente reza? São para eles? De noite, na hora do evangelho no lar, lá vai ela, eu quero fazer prece. E aí ela vai fazer a prece, né? Que Deus abençoe as criancinhas que não têm lápis para escrever. Que Deus abençoe as crianças que não têm bonequinha para brincar. Mas que Deus abençoe também os homens que estão na rua, mas que abençoe os cachorros deles também. Papai do céu abençoe os cachorros. Ou seja, criança que já vem sendo trabalhado no seu sentimento. Então, o que nós hoje, nosso recado, é exatamente esse. Que a gente comece a trabalhar essa ideia que Santo Agostinho deixa tão claro quando ele fala: espíritas, compreendei o grande papel da humanidade, nós. Que quando se gera um corpo, o espírito que nele reencarna vem do espaço para progredir. Ponde todos os vossos esforços para se aproximar de Deus, essa alma, porque se fizer isso, serão recompensados. Então, o mesmo Santo Agostinho que vai dizer, poda, faz feito jardineiro, ele vai dizer, você vai ser recompensado. E aí a gente vai vendo que os problemas vão se acumulando. Hoje, no que pesa ainda existirem algumas casas espíritas que estão com a evangelização da juventude cada vez maiores, algumas delas, nós estamos vendo um esvaziamento. Por quê? Começa a haver um apelo do mundo tão forte, que aquelas mensagens que são de sabor de eternidade, são as mensagens que nos vão fazer melhores, são as mensagens que vão nos dar sentido para a vida, o apelo do mundo é mais forte. Então, a gente tem que tratar de cultivar isso desde a mais tenra idade. Falar de Jesus, falar do Evangelho. E eu gostaria de contar para vocês, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho. Quanto tempo eu tenho? Não sei que hora é, 10 minutos. Contar para vocês uma mensagem que foi recebida em 2014, tem, portanto, 5 anos. Em Niterói, tem o Grupo Espírita da Fé. Uma casa grande, uma casa conceituada, uma casa onde se estuda muito e se trabalha muito, onde se faz muita caridade. E quem a dirigiu, Helenir Meirelles, uma grande amiga, uma grande companheira, uma grande educadora. Em 2014, já na Pátria Espiritual, ela nos manda uma mensagem. E ela diz o seguinte, que ela estava... Vou ler a mensagem, é muito interessante. Ela diz que, algum tempo atrás, participávamos de um grupo que está ou estará reencarnando em breve. E diz que alguns deles vão chegar ao Jeff. E um desses espíritos ficou todo o tempo em silêncio, com expressão fechada. Na última aula,
antes de iniciar o processo de reencarnação, porque alguns ainda estavam em andamento, esse espírito pediu a palavra e, em voz firme, quase agressivo, disse: por favor, na Terra, os pais exigem dos filhos boas notas, profissão rentável, amplo conhecimento do mundo material. E fez um silêncio prolongado e, em seguida, com a voz embargada, concluiu: e Jesus? Tudo isso nós já conquistamos. Não que não seja importante. Eu preciso de Jesus no coração. Diga, por favor, aos pais atuais ou futuros, a casa espírita, tanto quanto a família dele, para direcionar os nossos passos para o Cristo. Diga isso a eles, por favor. E concluiu a súplica chorando e emocionando todos os presentes. E aí a gente pergunta, esse espírito já reencarnou? Foi em 2014. O que será que ele encontrou? Será que realmente nós estamos aqui preocupados em falar de Jesus? Porque quando ele diz boas notas, boas escolas, bons trabalhos, trabalhos rentáveis, conhecimento material, tudo isso nós já conquistamos. Quer dizer, não é importante. O que será que o fez fracassar, gente? Por que será que ele está voltando? A coisa é séria. Talvez o que esteja faltando na vida desse espírito, o que faltou, foi o direcionamento para o Cristo. Foi falar realmente do Evangelho de Jesus, trazer a mensagem do amor, a mensagem da compreensão, da compaixão. Hoje nós temos pesquisas. Eu sou uma pessoa muito ligada à parte de educação com pesquisas. Nos meus livros eu sempre procuro me embasar em pesquisas. Então, há um neurocientista dos mais famosos e que escreve textos relativamente fáceis da gente compreender, porque às vezes são muito difíceis, Antônio Damasio. É português, mas há muitos anos fez carreira nos Estados Unidos. O Damasio, hoje, ele está nos dizendo que o fato de nós descartarmos a toda hora as notícias que nos chegam. Exemplo, aparece um drama, alguma coisa que deveria tocar a nossa sensibilidade. Que aquilo começou a notícia, mal acabou de ser lida, vem. Porque o Neymar fez um gol ou deixou de fazer gol lá no Paris Saint-Germain, está em primeiro lugar, e por que isso, por que aquilo, e o Rock in Rio que vai começar, e começou, e a previsão do tempo para o Rock in Rio, por aí vai, por aí vai, por aí vai. E se for em dados que nós temos, os nossos dedinhos passando, 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 e que a criança e o jovem também fazem isso, né? Diz Damasio, nós estamos criando crianças com dificuldades de ter compaixão. Vou repetir. Nossas crianças não estão conseguindo um tempo interno para ter a empatia pela dor do outro. Nós estamos descartando as notícias. Ah, isso aí é bobagem, isso aí é uma bobagem, isso aí não foi nada. E, às vezes, ali atrás tem uma dor imensa. Então, é preciso que haja alguma coisa muito grande, como foi agora o apelo da menina Ágata, que aí sim, aquilo rende reportagem, mas até o dia que outro aparecer com a mesma situação. E nós naturalizamos isso. As nossas crianças estão naturalizando. O que é naturalizar? É assim mesmo. O que é que tem? Isso é normal. Quando não é absolutamente a dor do outro, diz respeito a mim também. E tem mais, ele diz que nem o outro sentimento
que é o sentimento bem favorável, que é o de admiração. E aí a gente vai entender as dificuldades de ter admiração pelo avô, admiração pelo pai, admiração pelo professor. Ele coloca na mesma medida esse ato de tudo poder ser substituído por outra notícia, por outra notícia, por outra notícia, faz com que a gente se dessensibilize. E a criança, e aí a gente vai voltar lá para aquele início. Será que é bom mesmo deixar que elas passem tantas horas diante das suas telas? Eu gostaria de trazer uma pesquisa bem recente que pega 24 estudos sobre videogames violentos e os seus resultados. Há na literatura da psicológica, pesquisa que diz que não tem problema nenhum jogos violentos e outras que dizem que sim. Pois bem, um grupo se dedicou a fazer uma revisão de 24 estudos, pegando ao todo mais de 10 mil crianças e jovens, todos em idades de abaixo de 15 anos, para ver os resultados. E os resultados são taxativos. Videogame violento provoca sentimento, pensamento e comportamento violento. Diminui a capacidade de empatia e torna natural, insensível para a dor do outro. Volto a repetir. Estudos juntando 24 pesquisas sérias com uma amostra de mais de 10 mil pessoas. Isso é para ser levado a sério. E o que a gente vê é isso. Esse noticiário que nos diz todos os dias que a violência está em toda parte. Se me permitem, eu sinto necessidade de dar esse depoimento. Eu passei do dia 5 até domingo passado nos Estados Unidos. Eu estive falando em muitas casas espíritas e fui recebido pelos companheiros espíritas de lá. Eu estive perto de Nova York, numa cidade chamada Danbury, que estava fazendo o 11º encontro de evangelizadores espíritas, com mais de 80 evangelizadores que vieram de 7 estados dali. Eu estive depois em Maryland, outro estado. Depois eu fui para a Califórnia. Na Califórnia, eu estive na área da Baía de São Francisco, em 4 cidades diferentes, em 4 centros espíritas diferentes, em casas diferentes. Depois eu desci, fui para San Diego, mais 2 centros espíritas, casa diferente, e desci, fui para Atlanta, com mais outro centro espírita. Queridos, o Brasil está doente. Nós não vemos, eu não vi, não ouvi dos nossos companheiros esses depoimentos de que você não pode ir ali fora, porque vai ter violência. Casas do lado, uma da outra, e quem conhece os Estados Unidos sabe disso. Casa, sem nenhum muro, sem nenhuma cerca, nada, absolutamente nada. Gente que sai de manhã, deixa a porta aberta porque o filho vai voltar do colégio, crianças que vão para o colégio sozinhas, eu vi, aos montes. Eu, inclusive, participei, eu quis a escola, e no caminho da escola, porque onde eu estava, a escola era longe, a mãe foi levar, e eu estou vendo, digo, mas eles vão sozinhos? Vão sozinhos, Lúcia. E nas esquinas, voluntários de cabecinha branca, com colete, parando o carro para a criança passar. Carro de escola, ônibus de escola, que a gente ia passar onde estava parado, volta. Vamos por outra rua, por quê? Não se chega perto de ônibus de escola. Aí vocês vão dizer, mas lá tem aquelas matanças. Exceção das exceções. E que a grande mídia, então, diz. Não vi uma pichação. Não vi redes não,
cestas de basquete em inúmeras ruas. E ouvi de anfitriões meus, nossos filhos vivem na rua, Lúcia. Fica todo mundo na rua. Aqui carro para. As crianças estão na rua como nós vivíamos no passado. E para não dizer que isso é só coisa nossa, quer dizer, lá de fora, nós também viajamos muito, e Alcione pode até confirmar isso, quando a gente vai para o sul do Brasil, é outra realidade. Eu não vi casas com grade, gente. Essas casas que não têm cerca, não têm grades. E a gente acha que o mundo todo está assim. Nós estamos criando essa cultura do medo, da violência, estamos encharcados disso, e a gente precisa fazer alguma coisa pela psicosfera da Terra. E é por isso que eu pedi licença a vocês para falar. Vamos pensar que não precisa ser assim. E só tem um caminho, que é aquele dado na resposta, quando Kardec pergunta do papel dos pais, que é pela educação. Aproximar, evoluir, levar esse espírito até Deus pela educação. Não tem outra forma. Então, vamos dizer isso, vamos compartilhar essa ideia. Nós não precisamos, eu não sei aqui, uma cidade menor, mas nós, no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, nos arredores, no Grande Rio, nós vivemos encharcados disso, achando que o mundo está assim. Não é verdade, não é verdade. Conhecemos a cidade de Santa Catarina, ali para o lado de Blumenau, sem grades nas janelas, participando de palestra de noite, a 1h de Blumenau, eu já me coçando para o lanche, meu Deus, esse lanche que não acaba. Aí digo para o meu anfitrião, nós ainda temos 1h de estrada. Qual é o problema, Lúcia? Amanhã você não vai falar cedo. Digo, não, mas é tarde. Ah, já sei, você está com os traumas do Rio de Janeiro. Lúcia, não tem problema nenhum. Pegar a estrada daqui lá, de Pomerode para Blumenau, não tem problema nenhum. De não sei daí para não sei para onde, 10 horas da noite, 11 horas da noite, não tem problema nenhum, Lúcia. Ou seja, precisamos também trazer isso para a psicosfera da Terra. Temos ouvido mensagens de espíritos que dizem que está difícil fazer o trabalho deles, porque as nossas mentes estão repletas de medo. Então, vamos tentar, de alguma forma, como disse Alcione, trazer mais Jesus, falar mais das benesses, das bem-aventuranças, das promessas, das coisas boas, entender que nós precisamos criar os nossos pequenos acreditando que eles estão herdando um mundo melhor. Temos que acreditar que estamos caminhando para um planeta de transição, para uma era de transição, para um planeta melhor, que estamos deixando as nossas dores. Precisamos acreditar nisso e falar para os nossos meninos, para as nossas crianças, olhar nos olhos. Quando Alcione falou da história de olhar nos olhos, eu me lembrei imediatamente de um livro que saiu há uns 2, 3 anos atrás, de um dos maiores e mais conceituados psicólogos que conhecemos, o Howard Gardner, que a gente conhece pelas inteligências múltiplas. O Gardner tem um livro chamado A Geração APP, que ainda não foi traduzido, e que ele fala da crise dos 3 Is. E vai nos falar da crise de intimidade. E ele diz que nós estamos de tal forma voltados, todos nós, para os nossos aparelhos, que ele está falando disso, dos aplicativos, que os pais estão deixando de ver as emoções nos olhos dos filhos, de reconhecer as emoções nos olhos dos filhos. E aí a gente volta para o tema do suicídio, da automutilação. A dor do arrependimento deve ser terrível, de não ter visto que dentro de casa tinha alguém gritando, pedindo socorro, e a gente distraído não viu. Então, a tarefa é fácil se a gente pensar que nós somos aquela geração que conheceu um outro mundo e que a gente tem todo o direito de dizer não precisa ser no excesso. Isso é lei do progresso, isso é muito bom, mas não pequemos pelo excesso. Existe uma pesquisa que diz assim,
que o Facebook pode, só sobre o Facebook, pode ser o céu ou o inferno, dependendo da motivação e do tempo que se passa. Se você é uma pessoa que já fez amigos, olha a importância de você ser social, a importância de você brincar com o outro, a importância de você fazer amigos. Se você já fez amigos e vai para o Facebook e passa pouco tempo, e depois vai se reunir com seus amigos, ele é o céu. Porque você continua a conversa, tudo que você fala, você está combinando coisas, eles estão participando, estão te dando um like, estão te dando um positivo e tal, curtiu. Porém, se você é aquela pessoa que já não tem amigos, que vive fechado, vive de mal com o mundo, e que acha que entrando para as redes sociais, no caso, o Facebook, você vai ser feliz, quanto mais tempo se passa, maior o sentimento de ansiedade, autodepreciação e depressão. Então, queridos, vamos, como nós somos essa geração que estava com um pé lá e outro pé aqui, dizer isso tudo é ótimo, é muito bom. Mas nós precisamos, de fato, lembrar que todo excesso é prejudicial. Então, que façamos bom uso, mas que também aproximemos as nossas crianças de Deus, ensinando a ser bom, a ser cooperativo, a ter paciência, coisa que as crianças não têm, porque o mundo da velocidade hoje está fazendo com que a leitura seja superficial, o conhecimento seja raso, porque não tenho paciência para ler. Tenho que ler isso tudo aqui, religião cósmica. Esse livro inteiro, não. Leia aqui 3 folhas, já está bom. Porque a gente está vivendo esse momento. Então, ensinar paciência, ensinar tolerância, a tolerância religiosa, acabar com preconceito. Nós temos uma tarefa importante como pais, tentar tirar a toxicidade que algumas figuras masculinas ainda insistem em trazer como modelos. No meu último livro, que deve estar saindo mês que vem, tem um capítulo escrito com o título "Isso é coisa de menina, reticências ou não". Por quê? Não pode levar desaforo para casa. Se apanhou, eu tenho que bater. Menino não chora. Isso é coisa de menina, isso é coisa de mariquinha. Isso é extremamente prejudicial. E só voltando às estatísticas de suicídio. Apesar de ser a mulher quem mais tenta, quem mais morre é o homem. Porque o homem não sabe compartilhar com o outro a sua dor, a sua emoção. Então, a tarefa dos pais é essa, de pacificar essa garotada que está aí. Dizer para o jovem que ele pode ser gentil, que ele pode sim ir lá conversar com o avô, que ele pode ter compaixão, que ele pode ser amigo dos seus amigos, que é indiferente essa questão de gênero. Isso é uma bobagem, isso é uma coisa que não faz sentido, porque o que vale é o amor. Nós temos uma tarefa imensa pela frente e que Deus nos abençoe. Que eu tenho certeza que somos muito bem abençoados, somos muito bem orientados. É só a gente se sintonizar com aqueles que estão querendo nos ajudar. E são muitos. Então, estou à disposição agora, acho que já completei meu tempo, para as perguntas, porque eu imagino que esse tema desperte, né, perguntas. Pessoal, alguém quer formular alguma pergunta sobre a proposta da educadora Lúcia Moisés? Alguém tem alguma colocação? Algum protesto, alguma objeção? Pergunta.
Boa noite, meu nome é Vanessa, eu sou do GESA, lá de Volta Redonda. E eu queria te perguntar que você colocou como que é ruim o celular para criança. O celular para criança com menos de 2 anos. Sim. Não sou eu. Associação Norte-Americana de Pediatria. Não, rapidinho. E antigamente a gente assistia televisão. Qual é a diferença? Assim, começava a se assistir televisão muito cedo. Qual é a diferença do impacto como era a televisão antigamente para a gente? Como é que você via televisão, meu bem? Hoje? Como é que você via quando era criança? Eu não lembro direito, mas eu lembro que eu ficava pulando na frente da televisão. Sim. Talvez vendo a Xuxa. Né? Sim. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Onde é que também. estavam seus pais nessa hora? Trabalhando. Você ficava sozinha? Não, eu tinha babá. Tinha babá, sob os olhos da babá. Então. Pois é, a questão é a televisão, você não vê o tempo todo, você não viu o tempo todo a televisão. Você via alguns programas pontuais, saía para brincar. E quando você brincava, claro que você ia fazer hilari, eu imagino que fosse, né, na sua idade. Pois bem, a grande diferença hoje é que, muitas vezes, porque os pais também estão com os seus aparelhos, eles deixam que a criança, antes de aprender a falar, fique o tempo todo diante de telas. E isso prejudicaria. Você brincava? Brincava. Brincava com outras crianças? Brincava com outras crianças. O problema é o tempo que essa criança fica o tempo todo, porque é extremamente sedutor. Se você deixa um tablet na mão da criança e diz, agora vai ali brincar com suas bonecas, não quero. Eu quero continuar aqui apertando, porque é extremamente sedutor. Muitos de nós, inclusive, gostam de joguinho. E a gente percebe. Sabe por quê? Porque é sedutor? Porque na novela, você via, ou na novela, seja lá o que você visse, era bom, brincava e tal, acabou. Você ia brincar com suas crianças, com as outras crianças. Hoje, o que a gente sabe é que cada vez que a gente aperta um botão e que tem uma resposta que nos agrada, há uma jogada, um lançar de dopamina na área de recompensa do cérebro que faz com que aquilo fique registrado como uma coisa muito boa e querer ver mais, e querer ver mais. Aquela boneca, aquela coisa lá que eu tenho que brincar com a outra, que eu tenho que dividir com a outra, não é tão legal. Mas aqui, eu aperto, eu tenho o que eu quero. Agora eu quero outro episódio, agora eu quero outro, agora eu quero outra musiquinha, agora eu quero outro. E, com isso, você vai realimentando, com dopamina. É o mesmo processo cada vez que a gente leva uma curtida. Dizem as neurociências que é o mesmíssimo processo. Aquela área de recompensa do cérebro, cada vez que você posta alguma coisa e que aquilo dá uma repercussão, você se prepara para buscar outra coisa, botar outra foto, que bombou. Você diz assim, aquilo bombou. Eu só posso registrar para você, eu sou de uma casa espírita, aliás, até me permito falar sobre ela. Eu sou da Casa de Batuíra, que tem a obra social que se chama Grupo de Apoio ao Menor do Cassinu, em São Gonçalo, no fundo da Baía de Guanabara, numa área de extrema pobreza. E os nossos livros são vendidos todos em prol, nós trouxemos 4 títulos, todos em prol da nossa Casa Espírita. Então, se alguém comprar, a gente já agradece, porque sabe que está colaborando com as nossas obras. E eu fazia um trabalho lá, com meninos extremamente pobres. Para você ter uma ideia de como isso é importante, estou falando para todos, eu tinha um grupinho de 8 que costumava chegar cedo na casa para poder deitar. Juntavam cadeiras, assim, e se espichavam na cadeira. Aquilo me incomodava, né? Eu dizia, mas por quê, né? Aí eu comecei a entender. Fundo ali de Baía de Guanabara, área de mangue, com muito bicho, com muita miséria, dormindo todo mundo embolado, e aí chegavam para dormir. Meninos de 13 anos, um menino e 7 ou 6 meninas. Chega certo dia, uma das garotas diz assim, hoje eu veio para dormir. Por que está com tanto sono agora de manhã? Eu disse, não dormi. Por quê?
Hoje eu fui no beco roubar o Wi-Fi. E a polícia chegou, o beco onde é a boca de fumo. Nós vivemos a 100 metros da boca de fumo. A polícia chegou, ali eles já pegaram algumas garotas, eu fiquei com medo, me meti lá embaixo de um lugar lá, cheio de bicho, me mordi todo. Estou morrendo de sono, fiquei muito assustada. Digo, mas era tão importante roubar o Wi-Fi. Tia, eu não tenho. Como? Quer dizer, ninguém em casa notou, ninguém viu. Ela ficou até de manhã, e dali deve ter passado em casa para contar o caso, e foi lá para a gente, para dormir na nossa casa, que tem o café, que tem o leite, que tem um apoio. Tínhamos nós lá para dar apoio. Pois bem, perguntando para esse grupo, né, tentando trabalhar a autoestima. Eu gosto muito do tema da autoestima. Eu digo, o que vocês são bons? Eu digo, eles estão tão pobres, é uma vida tão difícil. O que vocês são bons? Os 7 eram bons em qualquer coisa relacionado com digitação, achar site, baixar, editar. E aí vira um garoto e diz assim, sabe o que eu sou bom? Em bombar. Digo, me explica isso direito. É o seguinte, esse garoto, a única preocupação dele era essa. Ele diz assim, eu sei exatamente o que colocar para conseguir uma porção de curtidas. E aí eu fico ali procurando, porque eu sei direitinho o que vai agradar. Então, essa é a questão, uma dependência. Hoje existe dependência desses aparelhos. Existe a USP, por exemplo, tem um instituto de dependência, com dependência química, dependência do álcool, dependência da droga, com dependência já de aparelho das mídias digitais. Então, esse é o risco que os médicos estão dizendo. E dizem mais, eu não quis falar, não, que de 3 a 7 anos deve dar 2 horas só por dia. E por aí eles vão dosando. Exatamente por isso, porque é extremamente viciante. Porque você deixa de conhecer o mundo real. E eu conto também uma outra história muito interessante. Janeiro, em Cabo Frio, nós estávamos na praia, chega uma família que eu conheço, eles têm uma menina de uns 7, 8 anos e um menino de 14. E a garota chega com um snorkelzinho de brinquedo, sozinha, pai e mãe na barraca, ela vai naquele cantinho lá do canto, que não tem perigo nenhum, que é bem rasinho, e aí a menina começa a fazer amizade com as outras, e daí a pouco elas já são 3 a brincar, e ela divide o snorkel, e ela vê peixinho, e depois elas vão fazer castelinho, e depois vão para dentro d'água, pai e mãe olhando. E aí eu perguntei, e o menino? Onde é que o garoto estava? Em casa, trancado, num domingo lindo de janeiro, com os seus... olhando lá, que ele prefere ficar em casa com o seu celular, com o seu smartphone. E a gente pergunta, quem é que sai ganhando, quem é que sai lucrando? Quem é que está fazendo a socialização? Quem é que está sendo desafiado pela... curtindo a natureza, e desafiado ali com o seu snorkel? Aquilo, para mim, foi fantástico. Eu digo, será que ela sabe usar? Aí ela teve que mergulhar um pouco além. Claro, estava raso, mas, de qualquer forma, para pegar peixinho, para não sei o quê. Eu digo, quanto desafio está sendo vencido, junto com o outro, compartilhando o seu snorkel. E aí vocês vão dizer, mas também no mundo digital compartilha. Será que é no mesmo nível? É isso que é a crítica. Mas, como eu falei, nós não temos massa crítica. Então, é minha opinião, porque a gente não tem massa crítica. Entendeu? É preciso que essa geração toda avance para que a gente diga, olha, não foi muito bom. E talvez o que eu percebo é um assombro, né? Porque todos nós, eu gosto... Eu levo, às vezes, muito mais tempo do que deveria levar, olhando coisas, porque a gente está conversando com todo mundo. As pessoas mandam, a gente gosta, a gente ri, a gente curte, passa adiante. É o nosso mundo. Mas essa é a resposta. A gente tinha oportunidade de, sobretudo, né, de compartilhar com o outro. Você quer ver uma experiência que a gente vivia toda hora? Como é que se pula a corda? São quantos para pular a corda, no mínimo? Todo mundo adora bater, para o outro pular. É? E a gente deixou de bater? Por que a gente batia? Porque é a regra do jogo. Para eu brincar, amarelinha.
Bateu lá errado, o que que faz? Perde a vez. E por aí vai. Vocês lá na bola de gude, que eu via meu irmão brincar tanto de bola de gude. É a Vera, é não sei o quê e tal, não tem essas regras lá. No futebol, vai todo mundo querer fazer gol, né? Quem que gosta lá de... Não, agora está na hora de pegar lá. Ninguém gosta. Mas a gente vai aprendendo. É no contato assim, né? É perder, é esperar, é ter a paciência. E hoje a coisa está mais difícil. Pois não? Mais alguma? Mais alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação, algum esclarecimento? Pois não, querido. Eu vou te responder com Kardec. Céu e Inferno, capítulo 7, item 21, quando ele vai falar do Código da Vida, o Código Penal da Vida Futura. Sabe o que ele diz? Ninguém é responsável pelos erros que os outros cometem. Que bom, né? Não posso ficar sentada, não. É difícil. Ninguém é responsável pelo erro que o outro comete. Maravilha, quer dizer que meu filho pode cometer à vontade. O problema é que nessa frase tem uma vírgula. E ele continua depois da vírgula. A não ser que ele tenha errado pelo seu mau exemplo ou porque você deixou de agir quando era o seu papel interferir. Eu acho que diz tudo, gente. Existem situações que a gente tem que criar desde cedo. Eu tenho uma frase que eu aprendi quando eu estudava lá no meu iniciozinho, de um professor de psicologia. Diga sim para o seu filho sempre que possível. Vamos brincar? Sim. Posso ir lá fora brincar com os colegas? Sim. Posso ver televisão? Sim. Mas diga não sempre que necessário. E crie regras claras. Crie regras que não cheguem perto de uma coisa chamada chicote com açúcar. O que é chicote com açúcar? Você estabelece regra. Só vai poder brincar depois que fizer o dever de casa. Aí, naquele dia, ele não fez, ficou para lá e para cá. Aí, a garotada que já fez está lá na rua brincando, está todo mundo brincando, seja lá de que brinquedo for. Mãe, deixa eu ir, os meninos estão brincando. Deixa. Ah, por favor, deixa. Ela querendo se ver livre do problema, ela deixa. Ela está de bom humor hoje. Hoje não tem problema nenhum para ela, não teve nada. Deixou. Primeiro, o que ele aprendeu? Que regra é para não ser seguida. Mas, num outro dia, que ela está de mau humor, deixa. Não, de jeito nenhum. Se você fizer aqui, vou te botar de castigo. Na dúvida, você chicote com açúcar. Um dia pode, um dia não pode. Na dúvida, na cabeça da criança, sempre será o dia que pode. E aí é difícil estabelecer regras. Então, nessa mesma comunidade, que eu trabalho às vezes com as mães, elas tocam nesse assunto do castigo. Dizem, mas às vezes é tão difícil quando dou castigo. Por quê? Porque eu dou severo demais. Então, pensa. Porque se você dá severo demais e depois morre de pena, pensa direitinho. Não vai mais pegar no celular até o Natal. Até o Natal está longe, às vezes você está em março. Você vai aguentar isso? Né? Vê lá o que você está prometendo. Então, eu acho o seguinte, é seu papel. Por mais que o mundo tenha mudado, o nosso papel de pais não mudou.
diante de Deus. A Terra é um planeta muito atrasadinho ainda. Os amigos espirituais nos dizem, Emmanuel, no primeiro livro que ele dita para Chico, começa a ditar lá na década de 30, no início de 30, vai sair lá em 39, que tem o nome dele, né? No prefácio do livro, lá para dentro, ele vai dizer isso, que a gente está aqui para dizer para vocês, para acelerarem, para andar. Tem muita coisa boa esperando nos outros planos, outros universos, outros planetas no universo. Vamos sair daqui, mas a gente fica igual criança de jardim de infância, querendo brincar, querendo brincar, querendo brincar. Então, essa é a ideia. Firmeza e amor. Porque você sabe que é o melhor para o seu filho. Lembre-se daquela mãe que eu contei da evangelização. Ela achava que, não vou criar problema. Sabe qual é o problema, gente? Que eu falei lá no início. O hedonismo, o presentismo, quero ser feliz agora, criança dá muito trabalho, educar dá muito trabalho. Então, vai criar estresse, sim. Cria estresse um dia, cria estresse 2 dias, 3 dias, mas depois que a regra fica estabelecida, ponto final. Como eu contei, eu acabei de chegar de uma casa em que a criança chega, faz o dever. E aí, na sexta-feira, diz, mãe, hoje é sexta-feira, hoje é dia que eu posso ver televisão. Só na sexta-feira, esta criança de 9 anos, sexta, sábado e domingo não pode, porque já tem aula na segunda. Digo, e vale a regra? Ai, dele, se não valer, Lúcia. Tem que valer. Tem que valer, aqui em casa vale a regra. É escoteiro, o pai é chefe de escotismo, faz um monte de esporte, vai para aqui, vai para ali, depois da aula, se distrai, tem companheiros. Então, não pode ter chicote com açúcar. E nem acho que tem que ter chicote, não. Nem com chicote, nem açúcar. Tem que ter regra clara, com amor, explicando, tendo certeza de que, até por uma questão biológica, a última área do nosso cérebro a se desenvolver é o frontal do córtex cerebral. Impulsividade está aqui, controle de impulsividade está aqui, responsabilidade está aqui, a noção de que, se eu fizer isso, tem aquela consequência, está aqui. É a última, é lá pelos 20 anos. Então, o papel dos pais é emprestar o cérebro enquanto o juízo não vem. Obrigada. Nós te agradecemos, tá, Lúcia? De todo o nosso coração, de todo o nosso sentimento. Suas palavras foram lindas. Tá? Deixa eu te dar um abraço. Depois vocês abraçam, viu, gente? Eu gosto muito. Senta aqui mais um pouquinho, fica aqui um pouquinho. Deixa eu dar um recado. Nós vamos ter agora um momento musical. Trio Parada Federal. Jovelino, Paulo e Adriana. São nossos convidados, são músicos, maestros, cantores que vêm abrilhantar o nosso evento. Por favor, senhores, Adriana, Paulo e Jovelino. Depois dessa apresentação, vai ser feita a preparação para o próximo passo do nosso evento, que é a apresentação do Florense. Florense, que faz pinturas mediúnicas, é um irmão nosso, veio de Salvador. Tá? Então, vocês aproveitem os momentos musicais que serão brindados com muito, muito amor. Deixa eu fazer uma coisa, o coração de vocês está bem? Está tudo bem? O coração está aí? Porque alguém perdeu um coração, está aqui, ó. Eu não sei. Quem perdeu esse coração, por favor, está à disposição. Mais uma coisa, eu não sei se vocês perceberam, em todos os momentos de palestra, em todos, o antídoto é Jesus. Em todos. É o único. Eu acho que a gente tem que sair daqui fortalecido com isso. Tá? Beleza. Os músicos, por favor.